Alright, como memorizar palavras em inglês? Olá, você assinante. Olá, você estudante. Olá, você internauta. Você que já dá aulas. Nós gostamos muito de ter professores aqui no canal. Aqui quem fala é Cláudio Nassi, criador do método English Now, para a Dual Língua Franca, te dando as boas-vindas ao nosso canal. O English Now, você sabe, é um método baseado em 3 frentes: gramática, vocabulário e pronúncia, mas nós também temos um curso dentro do curso, um curso chamado Aprendendo a Aprender, em que temos tanto informações teóricas quanto práticas para te ajudar a encarar este processo de aprendizado. Essa é a nossa aula AAA número 5, que também servirá como uma aula de expansão de vocabulário, Vocabulary Boost. Você sabe que dentro do processo de aprendizado, a aquisição de vocabulário é uma tarefa gigante, uma tarefa imensa. Se você quiser saber exatamente qual o tamanho da coisa, de que tipo de imensidão estamos falando, você pode checar a nossa aula AAA 0, intitulada Quantas palavras para fluência? Quantas palavras para ser fluente? Essa aula também pode ser tomada como uma sequência natural da nossa última aula sobre to have, aula intitulada To Have não é ter, ter não é to have, que você pode também querer checar para saber exatamente de onde nós estamos vindo para chegar neste ponto. Muito bem, só para colocar esta aula em contexto, para você saber exatamente dentro do que ela está inserida, o que eu vou fazer aqui hoje é te dar uma série de informações teóricas envolvendo a memória e a memorização e juntar isso com 10 passos, 10 sugestões práticas de como lidar com isso, como memorizar melhor, como guardar a informação dentro desta sua cabecinha privilegiada. To have, estamos falando de memory, noun, memorize, verb. E é claro que tudo isso, este processo fantástico, vai acontecer neste lugar absolutamente incrível, o seu cérebro. Sim, esta máquina fantástica que você carrega consigo todos os dias. Ladies and gentlemen, the human brain. Para começar o assunto, posso dizer que toda memória começa em um dos seus 5 sentidos. One of your 5 senses: sight, hearing, smell, taste and touch. E dependendo de como a informação entra no seu cérebro, é criado um tipo de memória. O cérebro não tem uma única caixinha para todas as memórias, mas tem várias caixinhas de acordo com o tipo de memória armazenada. Se eu te disser, por exemplo, a palavra laranja, é muito provável que você tenha imediatamente uma associação visual com essa palavra. Orange. Mas eu posso aí te propor um exercício mais profundo do que esse, simplesmente de visualização. Eu posso te propor fechar os olhos, imaginar uma laranja na sua mão, você sentindo o peso da laranja e uma faca na sua outra mão. Orange. E te propõe de você ir descascando essa laranja enquanto sente o peso, enquanto sente o toque da casca. Orange. Enquanto a casca espirra cheirinho de laranja no seu nariz, até que você tenha descascado a laranja por completo, Orange. Partido ela em 2 metades e finalmente crave seus dentes em uma das metades e sinta o gosto da laranja. É claro que nesse momento você movimentou vários tipos de memória, não apenas a sua memória visual, e você ancorou o som da palavra em inglês em vários lugares do seu cérebro, o que é evidentemente um tipo de memorização muito mais eficaz do que simplesmente a visual. E aí podemos chegar no Step 1. Write. Você vai escrever, sempre você vai desenvolver esse hábito de escrever. Quando você escreve, você não apenas movimenta a sua memória visual, você memoriza também por via tátil, você tem memória do toque, sua memória muscular vai entrar em ação e você estará, portanto, diante de um tipo de memorização muito mais eficaz, muito mais profundo. E justamente por isso caímos no passo 2, Step 2, Write by Hand.
Sim, você vai escrever tudo isso à mão. Estudos recentíssimos sugerem que a escrita à mão movimenta muito mais tipos de memória do que a escrita digitada, por exemplo. Sim, ao escrever você movimenta, de novo, vários tipos de memória. Vamos olhar para isso de maneira mais detida. Let's take a look at this more closely. Take a look. Memory charge. Memory. E temos aqui os vários estágios da memória. Tudo começa, of course, with your sensory memory. Só a memória dos sentidos. É como a informação vai entrar aqui dentro. Logo em seguida, temos o que se chama memória de curto prazo, short-term memory. E claro, long-term memory, a memória de longo prazo, que por sua vez vai se dividir em declarative memory, facts, and procedural memory, how to do things. Este é o lugar onde todos querem chegar. É onde você quer chegar também. Você quer simplesmente ter a memória de falar inglês, sair falando, ter tudo na sua memória sem precisar ficar pensando no assunto. Simplesmente fazer o que você tem que fazer. Procedural, how to do things. Mas para chegar aqui, precisamos voltar ao anterior, declarative. A memória dos fatos, que por sua vez vai se dividir em episodic e semantic. Sendo que a episodic é a memória do episódio, memory of events that occurred in relation to the context of time. Sim, é assim que a memória acontece no seu dia a dia. Este é o procedimento normal da memória, organizar as coisas em episódios. Você pode, por exemplo, se lembrar dessa aula, falar, nossa, me lembro bem dessa aula, nesse dia estava um super calor, estava um calorão danado, e antes da aula eu tomei um suco de laranja que estava maravilhoso. This day I had some delicious orange juice. I had some delicious orange juice that day. Hey! Então, toda vez que alguém fala desse assunto, eu me lembro desse dia e me lembro do suco de laranja que eu tomei antes. Então, eu não consigo falar desse assunto sem imediatamente associar com gosto de suco de laranja. Isso é o que se chama de memória episódica. É como a memória entrou. Qual foi o contexto daquilo na entrada dentro do seu cérebro? Ora, o que toda criancinha faz durante a aquisição da sua primeira língua e todo adulto faz em menor grau é organizar essa memória do episódio na memória semântica, in your semantic memory, categorizing and naming of information from experiences. Então todo mundo vai organizar a memória de alguma maneira que faça sentido. Justamente por isso, eu te aconselho nesse momento a seguir o passo 3. Have 2 notebooks. Sim, tenha 2 cadernos. Um deles vai representar a sua memória episódica, o outro vai representar a sua memória semântica. Sim, o seu inglês vai vir de vários lugares. Ele vai vir de todos os filmes que você assistir, vai vir da sua série preferida, vai vir das suas aulas, da sua vida. Tudo isso vai acontecer de maneira meio bagunçada. A linguagem não acontece de maneira natural na sua forma didática. A natureza vai te apresentar informação atrás de informação. Elas vão estar todas desconectadas. Por isso você quer um caderno onde você anote rapidamente a sua informação nova. Tudo o que acontecer, suas novas palavras, coisas curiosas, coisas que te chamaram a atenção. Vão direto no seu caderninho que vai representar a sua memória episódica. Para isso você quer um caderno pequeno. Você quer um caderno que você possa levar para vários lugares. Você quer uma anotação rápida. Esse caderno vai ser super bagunçado, mas ele vai ser fundamental. Ele vai servir de base para o seu segundo caderno, que vai representar a sua memória semântica. Esse pode ser um caderno maior, ele vai ser um caderno um pouco mais bonito, ele vai ser mais organizado. E para esse caderno, caímos no passo número 4.
Step number 4. Create meaning. This is a crucial step. This is essential. E é um passo um pouco mais complexo. Por isso eu vou te dar 5 sugestões de como organizar os seus significados. Como você vai create meaning. O jeito mais óbvio de estabelecer significado é separar suas palavras e seus conceitos em campos lexicais. Dá uma olhada. Aqui eu organizei tudo em torno do verbo to have. Por exemplo, to have a meal. E aqui eu tenho refeições possíveis. To have breakfast, to have lunch, to have dinner, to have a snack. To have food, to have some food, to have a hamburger, to have a salad, to have a sandwich, to have some fruit. Hey, Apple. Hey, Apple. To have drinks, to have a beer, to have a drink, to have some water, to have some coffee, to have some orange juice. Você organiza as coisas em campos lexicais, famílias de bebidas, famílias de frutas. Você pode ter uma página só com nomes de frutas, por exemplo, oranges and apples. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey, Apple. Apple. Hey. Hey, Apple. What is it? Orange, you glad I didn't say apple again? E isso é o mais comum. Isso é muito mais eficaz, por exemplo, do que ter uma lista de vocabulário em ordem alfabética. Seu cérebro não funciona absolutamente em ordem alfabética. Isso é bom para achar suas palavras. Você pode ter um glossário no final do seu caderno organizado em ordem alfabética. Isso funciona. Mas não tente organizar alfabeticamente seu vocabulário. Péssimo para a sua memória, péssima estratégia de memorização. Prefira campos lexicais. Mas campos lexicais não são a única organização possível de sentido. Você pode ter uma organização fonética, por exemplo. Você pode olhar para a cara desse orange juice e reparar que tem um i aí que não é pronunciado, juice. E você pode juntar essa palavra com outras palavras em que você vê acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, como acabou de acontecer aqui com fruit. Também temos um i silencioso, silent I, fruit. Você pode ter um box de palavras desse tipo. Um box contendo juice, fruit, suit, suitcase. Hey, Apple. What? You look fruity. Yeah, that was hilarious. Box de organização fonética é uma ótima ideia para a sua memorização. Você pode ter também um box de expressões idiomáticas na medida em que você for colecionando, em que elas forem surgindo. Por exemplo, eu tenho aqui a expressão idiomática apples and oranges. O equivalente em inglês de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. We're talking apples and oranges here. You're comparing apples and oranges. Apples and oranges here. Quando você tem duas coisas que podem até ser parecidas, estarem aparentemente na mesma categoria, mas são bem diferentes. Também tem uma expressão idiomática aqui para a saideira, o equivalente em inglês da saideira. To have one for the road. Let's have one for the road. Vamos tomar a saideira, vamos tomar uma para a estrada. Sua associação pode ser puramente emocional. A emoção está diretamente ligada com o processo de memorização. Para mim, a emoção sempre vai levar para músicas. Eu, por exemplo, não consigo ouvir a expressão ou dizer a expressão have a cigar sem pensar na música do Pink Floyd, have a cigar. É muito comum para mim ouvir uma palavra e diretamente associar com alguma música que eu tenho ouvido. Por exemplo, girls just wanna have fun, na expressão have fun. Song by Cyndi Lauper. Hey. What? Hey, Apple. What? Can you do this? No. Try it. No, stop it. Claro, não só de sentido vive a sua organização de sentido. Às vezes a memória lembra coisas completamente disparatadas. Coisas completamente malucas podem ficar fixadas na sua memória melhor do que coisas que fazem perfeito sentido. Sim, você pode se aproveitar disso para memorização. Você pode usar isso a seu favor. Go crazy!
Dá para pirar à vontade nesse seu processo. O importante é que você conheça a sua memória e conheça a sua associação, que você se ache dentro da organização do seu caderno e da organização da sua memória. Não importa como você vai lembrar, contanto que funcione. E aí chegamos no step number 5. Be playful. Brinque à vontade. Nesse seu segundo caderno, você pode voltar a ser criança. Aproveite que você teve sua competência linguística reduzida à competência de uma criança e volte a ser criança. Dá para brincar, dá para se divertir efetivamente nessa fase do aprendizado. Pode desenhar, colar imagens, colar papeizinhos dentro do seu caderno. Use cores, faça tudo colorido. Você quer que seu caderno seja divertido, bonito de olhar. Quanto mais você tiver vontade de voltar para o seu caderno, melhor. Então aproveite aí para soltar todo o seu lado lúdico, todo o seu lado criança dentro desse seu caderno e fazer uma coisa legal. Beleza, fechando essa primeira metade dos 10 passos com diversão, porque daqui para frente o negócio vai ficar sério. Aqui separaremos o joio do trigo. Vamos separar quem vai falar essa língua bem das pessoas que vão tentar ou fazer qualquer coisa. Daqui pra frente, it gets serious. Step number 6. Collocations. Sim, você vai colecionar colocações. Collect collocations. Você vai ter verbos como esse, por exemplo, to have, hot verb, verbaço. Aliás, eu aconselho você colecionar colocações com outros hot verbs. To have, to do, to make, to take, to get. Todos eles merecem páginas duplas no seu caderno, cheias de exemplos, cheias de possibilidades. Se você tiver domínio desses super verbos em inglês e souber exatamente o que cada um deles pode fazer, seu repertório vai ampliar muito rápido. E, consequentemente, vai aumentar a sua fluência de maneira relativamente rápida, se você souber usar um verbo desse bem. Dá uma olhada. To have a meal, to have food, to have drinks, to have a cigarette, to have something on. She had sunglasses on. She had a hat on. She had her pink shoes on. She had no clothes on. To have sex, to have a date, to have a great night, to have fun, to have a good time, to have a surprise. Todas essas são possibilidades do fantástico have. Quanto mais você tiver possibilidades e souber usar bem um único verbo, melhor você vai estar na fita. Mas tenho algo de importante a te dizer sobre colocações. E aí, step number 7. Pay attention to the words around your word. Muita gente acha que memorização de vocabulário é simplesmente guardar uma palavra, mas there is more to it. Não só você tem que guardar a sua palavra, mas você tem que guardar as palavras que aparecem em volta da sua palavra. Take a look. To have a meal. Dá uma olhada nesse artigo. A meal. To have a meal. Mas to have breakfast. Nada. To have lunch? Nada. To have dinner? Nada. But to have a snack article. To have a snack. To have a sandwich. To have a salad. To have a hamburger. To have some fruit. E mudou a palavra precedendo sua palavra. Você tem que desenvolver uma técnica de prestar atenção em como a palavra aparece. Não simplesmente prestando atenção na palavra, mas em todo o contexto em que ela está inserida. O que nos leva ao step number 8. Collect sentences. Sim, não apenas você vai colecionar palavras, colecionar colocações, mas você também vai colecionar frases que você ouça por aí, frases de música, dos seus filmes, das suas séries, das suas aulas. Você vai colecionar frases inteiras. Por exemplo, frase clássica de restaurante: você já decidiu o prato, o garçom está do seu lado, que você diz para ele: I'll have the salad, please. I'll have this salad, please. Repare que a frase normal em português é eu vou querer uma salada, eu vou querer essa salada.
E o verbo querer, natural para quem fala português, vai ser traduzido aqui por have. Esse é o verbo que geralmente vai aí. E esse é o poder das colocações. Se você disser para o garçom em português, eu vou ter a salada, ele vai entender o que você quer dizer, mas a frase vai soar estranha. Ter é até possível, mas não soa bem. É querer o verbo em português, assim como have vai ser seu melhor verbo em inglês, I'll have the salad. A frase também vai servir se você quiser pedir para alguém. She'll have the hamburger. Ela vai querer o hambúrguer. Às vezes a frase vai ser completamente diferente do que você imagina. Por exemplo, na frase have some water, it's good for you. Beba água, é bom para a saúde. Dá uma olhada em como se diz é bom para a saúde em inglês. Completamente diferente do que você poderia supor numa tradução direta português-inglês. It's good for you é a frase que se diz em inglês. Isso também é terreno de colocação. Muito bem, você tem que colecionar tudo isso, mas não só. Você tem que ir para o step number 9. Test your short-term memory. Sim, você vai testar a sua memória de curto prazo com frequência. Você vai, por exemplo, olhar para essa esfera aqui em que temos to have a meal e vai tentar lembrar quais são as 4 refeições que estão nesta categoria em 4 segundos. Go! Muito bem, to have a meal, to have breakfast, to have lunch, to have dinner, to have a snack. Excellent! Ou lembrar de 4 acessórios ou roupas ou palavras para os dois que você vai ter aqui em to have something on. 4 segundos. Muito bem, to have a hat on, to have sunglasses on, to have your shoes on, to have no clothes on. Ou olhar para esta esfera e lembrar 4 comidas que estão aqui, 4 segundos. Muito bem, to have a hamburger, to have a salad, to have some fruit, to have a sandwich. E aí lembrar quais são as 2 expressões que estão aqui relacionadas com a diversão em to have fun. Em 4 segundos vai. Excellent, to have a good time, to have fun, to have a surprise. 4 drinks, 4 coisas que você pode beber. Em 4 segundos vai. Okay, to have some orange juice, to have some coffee, to have some water, to have a drink, to have a beer. Excellent. Mas não só, você também vai precisar do passo 10 para fazer isso. Step number 10. Test your long-term memory. Sim, você vai testar a sua memória de longo prazo. Enquanto você não organiza o seu caderno, você pode usar esse vídeo para testar a sua memória de longo prazo. Quer dizer que você vai voltar para esse vídeo daqui a 2, 3 dias e vai tentar fazer os testes de novo. Pode pular a explicação inteira. Vai só para o vocabulário e testa a sua memória. Vamos ver se a sua memória resiste 2 dias, 3, 1 semana. Agora eu vou para a segunda parte desse teste, um pouco mais difícil. Eu quero as frases. Frase 1, eu vou querer a salada, por favor. I'll have the salad, please. Calma aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. We're talking apples and oranges here. You're comparing apples and oranges. Apples and oranges here. Beba água. Faz bem para a saúde. Have some water. It's good for you. Muito bem, é isso, pessoal. That's all, folks. If you like this class, hit the like button for us. If you like this course, well, subscribe to our channel. Quer mais informações sobre o curso English Now?
entre outros cursos. Entre em contato com a gente, o e-mail está na descrição do vídeo. Por enquanto é só, pessoal. Não esqueça de voltar para o vídeo daqui a 3 dias, daqui a uma semana, para ver se as suas memórias ainda estão funcionando, se ainda estão disponíveis no mesmo lugar. Por enquanto, we are signing off. Be here for next class. Bye bye. Hey, Pear! Oh, God.